Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Depois de um intervalo, nós voltamos hoje ao livro de Atos, intervalo porque eu estive um tempo de férias, ausente aqui do púlpito, substituído pelo pastor Vitor, pelo seminarista e presbítero William Torres. Fui muito abençoado por Deus, pelas ministrações que foram feitas pelos nossos irmãos. E hoje nós voltaremos ao livro de Atos dos Apóstolos, caminhando para o fim deste livro da Palavra de Deus, uma jornada que temos empreendido, que para mim, especificamente, tem sido marcante ao conhecer um pouco mais acerca deste homem de Deus, este homem tão admirável, um homem tão consagrado, tão dedicado, que de fato teve a sua vida transformada quando encontrado pelo Senhor Jesus Cristo nas estradas da vida. Ele deixou de ser o que era, deixou de ser quem era, e tornou-se literalmente uma nova pessoa. Nós faremos a leitura do texto também de forma gradual, à medida que formos avançando na explicação, já que o nosso propósito é ler todo o capítulo 26 do livro de Atos, versículos 1 a 32. E nesse capítulo nós temos mais uma defesa de Paulo, ou um testemunho. E é esse o tema que nós propomos para a igreja: defesa ou testemunho. Paulo já havia se defendido diante do povo judeu, ali em Jerusalém, na fortaleza Antônia, quando pediu permissão a Cláudio Lísias, e ali ele se expôs, se manifestou. Ele quase foi linchado, mas ele deu a sua defesa, proferiu sua defesa, que para mim também é um testemunho. Posteriormente, diante de Félix, depois diante de Festo, e agora, mais uma vez, diante do rei Agripa, de Berenice, diante de Festo, que também estava presente, e de pessoas proeminentes de Cesareia, líderes, pessoas influentes naquela sociedade. E ali estava Paulo. Ele faria mais uma vez a sua defesa. A pedido de Festo, ele se manifestaria diante do rei Agripa, com o objetivo de que Festo, rei dos judeus, que governava ali sobre o povo judeu, o ajudasse a produzir um documento que apresentaria este prisioneiro, Paulo, que havia sido preso e havia apelado a César, um documento que o apresentaria ao imperador. Era este o propósito. E é isto que nós veremos nesta noite. Peço a você que, mais uma vez, feche os seus olhos e peça a Deus que fale a você, através da leitura e da explicação de sua palavra. Diga isso para Deus: Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu sei que se o Senhor falar, algo em minha vida acontecerá. Eu sei que se o Senhor, através do seu Espírito, se manifestar, eu serei edificado um pouco mais, pelo instrumento da sua palavra nas mãos do seu Espírito. Senhor, é essa a nossa esperança, é essa a nossa oração.
totalmente, Pai, dependentes do Senhor. Que ao lermos a sua palavra e darmos explicação de modo que se compreenda o que está sendo lido, que o próprio Espírito do Senhor ilumine mentes e corações e traga à tona verdades eternas que podem mudar destinos eternos. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele a quem Paulo testemunhou diante de reis, governadores, poderosos, diante de gente simples. É em nome desse Jesus, que transformou a vida de Paulo e tem transformado a nossa vida, que fazemos esta oração. Amém. Irmãos, eu sempre me lembro, não consigo fugir muito de alguns exemplos, eu sempre me lembro, quando comento sobre conversão, da vida de Agostinho. E mais uma vez me lembrei da vida deste homem de Deus. Agostinho, que era hedonista por convicção e prática, um homem que decidiu se entregar de forma dissoluta aos prazeres, para a tristeza de sua mãe, uma cristã fervorosa, que, sofrida, mas não vencida, permaneceu no decurso dos anos orando por ele, perseverantemente. Um dia este homem foi alcançado pelo Senhor Jesus, de forma fulminante, de forma devastadora. E sua vida foi radicalmente mudada, sua vida foi radicalmente transformada. Já mudado, transformado, alguém que estava se consagrando ao Senhor, de retorno à terra na qual ele havia vivido muito das suas volúpias, muito das suas luxúrias, andando pelas ruas, alguém o viu de longe, uma mulher que tinha saudades dele, e quando viu, o chamou, Agostinho, Agostinho. E ele, sem olhar para trás, permaneceu na sua caminhada, apertou o passo e prosseguiu. A mulher não desistiu, e indo rapidamente até ele, o segurou e disse: Agostinho, sou eu, não me reconheces? Era uma das preferidas de Agostinho dos tempos de dissolução. Agostinho olhou para ela e lhe respondeu: sim, de fato és tu, entretanto, eu não sou mais eu. Já não sou eu quem vive, agora Cristo vive em mim. A conversão a Cristo muda radicalmente a vida de alguém. Como temos visto, foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. No último sermão que vimos, Paulo, como já disse, apresentou mais uma defesa ou testemunho diante de Pórcio Festo, sucessor de Félix. Na ocasião, destaquei forças capazes de dominar corações e preparei o terreno para a defesa que Paulo faria em seguida, ou que se daria diante do rei Herodes Agripa II e sua esposa Berenice. E é o que nós veremos, então, a partir de agora. E como segue uma estrutura, assim como em Atos 9, assim como em Atos 22, eu quero repartir este texto também da seguinte forma: introdução à defesa, a defesa de Paulo e o pós-defesa. A introdução à defesa, a defesa propriamente dita e o momento pós-defesa, feito
por Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Entremos, pois, no texto, na introdução à defesa de Paulo, versículos 1 a 3. Depois, então, do cenário formado, depois, então, das palavras ditas por Pórcio Festo, nós lemos no capítulo 26, no versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. O rei Agripa estava pronto para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Ele estava ali para ajudar Festo a compor um documento que seria apresentado a César. Paulo, como era comum, estendendo as mãos, a gente vê essa expressão repetida em alguns momentos nos quais Paulo estava prestes a falar, ele estendia as mãos, estendendo as mãos, passou a defender-se nos termos que seguem. Os versículos, então, 2 e 3, iniciam esta palavra de Paulo, quando ele disse: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Paulo manifesta se sentir honrado com a oportunidade e procura ser cuidadoso com as palavras. Ele foi verdadeiro, ele estava diante de uma linha de reis que conhecia profundamente a história e a crença dos judeus, os Herodes. Herodes Agripa II, sucessor de Herodes Agripa I, Herodes Antipas, Herodes o Grande, uma série de Herodes. Eles conheciam muito bem o povo judeu. E Paulo manifesta isto na sua palavra, sentindo-se à vontade, sentindo-se honrado, privilegiado com a oportunidade que Deus lhe estava dando, talvez se lembrando do seu chamado lá em Atos 9, quando o Senhor Jesus Cristo disse que ele seria um instrumento para falar a palavra dele diante de reis e governadores. E ele então introduz sua defesa. Partimos para o segundo ponto. E na sua defesa, ele vai dizer como era a sua vida antes da conversão, ele vai falar sobre sua conversão, e ele vai mostrar como se tornou sua vida após a conversão. Vejamos cada um desses pontos. Como era a minha vida antes da conversão? Versículos 4 e 5. O texto diz: quanto à minha vida, quanto à minha história, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Como era a minha vida antes da conversão? Em primeiro lugar, quem eu era? Paulo ressalta sua história desde sua mocidade,
História que era bem conhecida pelos judeus mais vividos, pelo fato de ter sido ele um garoto prodígio entre os fariseus. Em Gálatas, capítulo 1, falando sobre este momento de sua vida, Paulo diz o seguinte: eu me avantajava, eu superava aqueles da minha idade, como fariseu que eu era, e comecei a despontar como um possível líder, como de fato se tornou, como alguém que tinha um futuro marcante, brilhante pela frente. Como era a minha vida antes da conversão, quem eu era, uma promessa de liderança. Depois de falar sobre os versículos 4 e 5, quem ele era, ele faz uma digressão, isto é, ele muda um pouco o assunto. E nos versículos 6 e 7, ele diz: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ele faz, então, a sua digressão. E ele diz o seguinte: olha, eu estou sendo acusado por aqueles com os quais eu cresci e que creem da mesma forma que eu. Aqueles que creem no Messias, aqueles que esperam o Messias que viria, o Messias que traria esperança e salvação, o Messias que ressuscitaria. Ele fala o porquê ele estava sendo julgado. No versículo 8, ele acrescenta: porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? É tão difícil assim crer que o Deus que criou tudo do nada, sem matéria-prima, que deu vida a tudo o que é vivo, é tão difícil assim crer que o Deus que deu vida e que sustenta a vida de tudo e de todos pode ressuscitar alguém? Ele termina a sua digressão e volta então para o tema da sua defesa: como era minha vida antes da conversão. Ele já disse quem ele era, agora ele acrescenta o que ele fazia, a partir do versículo de número 9. O que ele fazia. E ele então diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. A mim me parecia que eu devia fazer muitas coisas contra este nome. Era alguém que estava poluindo minha religião. É alguém que estava trazendo entrave na pureza do judaísmo. Era um sectário. Eu entendia que eu devia fazer muitas coisas contra Jesus, o Nazareno. E ele prossegue dizendo: e de fato eu fiz. Versículo 10: assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ele começa na sua defesa, na verdade toda a sua defesa é assim, é de verdade um testemunho. Ele vai falando sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele era. Eu prendi muitos dos santos nas prisões, contra eles dava o meu voto quando os matavam. Não houve apenas a morte de Estevão, houve mais mortes.
Daqui muitos concluem que Paulo fazia parte do Sinédrio. Quando fala que ele votava, ele dava o voto dele, ele dava o parecer dentro do Supremo Tribunal dos Judeus. Eu dava o meu voto consentindo com a morte. Muitos foram mortos então, além de Estevão. E ele prossegue no versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Dentro das sinagogas dos judeus havia a possibilidade da pena de açoite para blasfêmia. Ele então fala sobre isso aqui. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Como eu gozava de confiança, como eu tinha a autorização, a anuência do conselho dos juízes judeus. Eu podia fazer isso. Eu ia às sinagogas. Eu castigava aqueles que eu entendia deviam ser castigados e os obrigava até a blasfemar. Talvez, quem sabe, os que não blasfemavam fossem levados ao sinédrio. E quem sabe destes, alguns perderam a vida com o voto dele. Muitas vezes os castiguei pelas sinagogas, obrigava-os a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Jerusalém já estava pequena para Paulo. Ele estava desbravando novos horizontes, sendo conhecido em outras terras. Por cidades estranhas os perseguia. Irmãos, Paulo não tem o propósito de se vangloriar de seu passado. Não é isso que ele está fazendo aqui. Ele quer chegar num ponto onde a glória de Cristo seja manifestada. O que ele está dizendo com vergonha, com arrependimento. Ele não se vangloriava do que havia feito. Ele queria destacar o poder transformador de Deus. Ele se entristecia tremendamente com sua história. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele chega a dizer o seguinte: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu nem sou digno, porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu nem sou digno, me considero indigno. Ele não se vangloriava. Não é um testemunho onde ele conta com glória, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Talvez, se pudesse, queria apagar essas páginas de sua história. Como era a sua vida antes da conversão, quem ele era, o que fazia. Agora vamos prosseguir a conversão. A partir do versículo de número 12, o texto diz o seguinte: com estes intuitos de ir para cidades estranhas, era um homem que alcançou popularidade, alcançou notoriedade, até internacionalmente. Fosse nos nossos dias, era conhecido mundialmente pelas redes sociais. Com esses intuitos, parti para Damasco, com autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado, tudo legalmente autorizado, dentro das leis do Império Romano, tudo certo. Ao meio-dia, ó rei, ele se dirige a Agripa de forma pessoal. Indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra,
ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A conversão. Eu prosseguia, diz Paulo, sendo quem eu era e fazendo o que eu fazia. Um novo elemento, contudo, entrou em minha história. Uma luz do céu eu vi, brilhou ao redor de mim. Eu caí por terra, e então ouvi na linguagem do coração, em hebraico, aramaico, eu ouvi falando comigo, uma voz que me chamou pelo nome, dizendo que eu o perseguia e recalcitrava inutilmente para meu próprio sofrimento contra aguilhões. Um elemento novo entrou na história de Paulo. Ele usa uma figura aqui, uma ilustração, uma metáfora muito conhecida à época, de condução de rebanho. Podemos citar, por exemplo, de rebanho bovino, quando o pastor, o condutor, conduzia o seu rebanho e dava a direção ao rebanho com uma lança, com um finco de ferro na ponta. Quando o touro, por exemplo, queria se desviar do caminho pela sua força, o condutor pegava aquela lança com um finco de ferro na ponta, o aguilhão, e espetava o touro. Se o touro esperneasse, se o touro desse coice, se o touro lutasse por permanecer num caminho alternativo, o aguilhão era espetado ainda mais, e quanto mais recalcitrava, mais ele era ferido. E ali então, a voz que disse a ele em linguagem do coração, lhe fez concluir que era inútil recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais recalcitrasse, mais ferido ficaria. Quando nós pensamos um pouco na história de Paulo, nós tentamos entender quais eram esses aguilhões. Irmãos, é interessante quando nós lemos, por exemplo, o livro de Romanos, por exemplo, lá no capítulo 16, versículo de número 7, Paulo cumprimenta parentes, e ele diz que estavam no Senhor antes de mim. Que estavam ou que estava no Senhor antes de mim. Será que Paulo estava sendo evangelizado pelos seus parentes, que estavam no Senhor antes dele, e estava resistindo a esses aguilhões? Irmãos, além disso, quem é que pode dizer o que é que estava no coração de Paulo? A insegurança de um homem que tentava se estabelecer, mostrando-se muito forte. Quem sabe por dentro ele fosse como um gatinho medroso, que procurava esconder a sua fragilidade através de uma capa de alguém forte, de alguém que fazia e acontecia. Quem sabe o aguilhão de Deus estivesse picando Paulo ali, e ele teimava por demonstrar ser o que não era, ter a confiança que não tinha, a autossuficiência que na realidade não existia. Eu gosto de destacar, mais uma vez o faço, a pessoa de Estevão,
para mim, a figura de Estevão é muito forte na vida de Paulo. Nós já vimos isso no capítulo 9, no capítulo 22. Hoje, a terceira e última vez, no seu terceiro e último testemunho pessoal. A figura de Estevão para Paulo foi muito marcante. Será que eles tiveram encontros? Será que Paulo ouviu Estevão? Paulo deixa muito claro, olha, quando a testemunha de Cristo estava sendo apedrejada, eu estava lá e consentia na sua morte. Um comentarista bíblico diz que Estevão e não Gamaliel foi o verdadeiro mestre de Paulo, como Aguilhão, que incomodou Paulo e fazia Paulo sonhar à noite e acordar do pesadelo, se lembrando de Estevão, se lembrando da serenidade da morte daquele homem. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu continuava sendo quem eu era e fazendo quem eu fazia, mas um elemento novo entrou na minha vida e foi incontrolável. Não foi eu que decidi, não foi eu que escolhi. Ele me escolheu, na verdade, antes que eu nascesse. Paulo diz isso também em Gálatas. E ele me chamou. E eu não tive o que fazer. Eu já estava muito ferido pelos aguilhões. Já sangrava. E diante da voz, diante da luz, eu não tive mais reação. Eu me rendi completamente àquele que me chamava. A conversão de Paulo na estrada para Damasco foi o clímax de um longo processo em que Deus o estava perseguindo. Agora, como touro, ele estava domado, ferido o bastante para continuar recalcitrando. A conversão de Paulo é muito instrutiva e nos mostra que assim acontece com todo aquele que é chamado por Deus. Todo aquele que é convertido de verdade é vencido por Deus e responde chamando-o Senhor. Nós chegamos, então, na terceira subdivisão desse segundo ponto, a sua conversão. Como ele era, a conversão, e agora como se tornou a vida dele após a conversão. E nós vemos rapidamente aqui 3 pontos. Ele passou a ter um novo Senhor, ele passou a ter uma nova missão, ele passou a ter um novo status. Novo Senhor, nova missão, novo status. Versículos 15 e 16, o texto diz: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Um novo Senhor. Ele era Senhor até aquele momento. Era Ele quem dirigia o seu caminho. Ele tinha propósitos firmes. Ele tinha uma viagem bem determinada. O que é que ele faria em Damasco? Foi tudo mudado. Foi tudo mudado. Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, e agora será assim, levanta-te, firma-te sobre teus pés, e você vai prosseguir a sua viagem. Você vai prosseguir, mas não será mais como você quer. Agora será da forma que eu orientar. Um novo Senhor, um novo líder, um novo dono da vida. Acontece assim também quando há uma verdadeira conversão. A vida deixa de ser
autocomandada, autoconduzida. O convertido se entrega ao controle de um Senhor, que sobre ele tem domínio. Uma nova missão, versículos 17 a 20. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Eu te envio, uma nova missão. Você será enviado, você será apóstolo, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui louco, rei Agripa. Eu não fui louco. Eu não fui desobediente à visão celestial. Mas anunciei, versículo 20, primeiramente aos de Damasco. Eu fui para perseguir, cheguei anunciando, todo mundo ficou sem entender o que é que estava acontecendo. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Um novo Senhor, uma nova missão, o convertido recebe uma nova missão. Nós não somos apóstolos como Paulo era, mas nós somos enviados como porta-vozes do Evangelho, também como ele foi, para proclamarmos o nosso Senhor, o perdão dos pecados por meio do sangue remidor, o abrir de olhos, a luz em meio à escuridão, a fé que santifica. E Paulo diz: olha, eu fiz isso, eu recebi uma nova missão, e a empreendi logo. Eu não fui louco, eu tinha um Senhor sobre a minha vida. Ele passou a ter um novo Senhor, uma nova missão e, por fim, um novo status. Versículos 21 a 23. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Um novo status. Ele passou a ser perseguido pela causa que ele perseguia. Ele passou a ser perseguido. Alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Ele foi bem sucinto aqui. Ele não falou de tantas e tantas outras perseguições pelas quais havia passado. Foi sucinto. E pela graça de Deus, pelo socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Quem sabe, ao falar isso, se lembrou de tudo o que já havia passado nas suas 3 grandes viagens ao redor do mundo, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. O que ele estava fazendo ali naquele momento, dando testemunho diante de um rei, nada dizendo: eu não trago nada de novo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Eu não sou sectário, eu não estou criando um movimento novo, eu não sou alguém que está originando nada. Eu estou seguindo aquilo que os judeus fazem. Eu estou pregando os profetas e Moisés. Eu estou pregando o que eles disseram que havia de acontecer. Um novo status. Perseguido pelos homens e protegido por Deus.
Irmãos, essa foi a defesa de Paulo diante de Agripa II, Berenice, Festo, pessoas proeminentes daquela sociedade. De fato, um testemunho humilde de um homem transformado por Deus, que não se vangloriava, mas se considerava servo. E nós chegamos ao terceiro ponto, o pós-defesa. Ele introduziu sua defesa, ele apresentou sua defesa, quem ele era, o que ele fazia, a sua conversão, o que ele se tornou, e agora, então, o pós-defesa. A partir do versículo 24, Paulo é interrompido, mais uma vez ele não conseguiu chegar ao fim, ele foi cortado. Houve uma interrupção. Versículos 24 a 26, o texto diz: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Continuou gentil, continuou educado, mas firme naquilo que estava dizendo: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Paulo ainda se defendia quando Festo interrompeu, chamando-o de louco. Por que será que Paulo foi chamado de louco? Por que será que Festo disse o que disse? As muitas letras te fazem delirar. Eu fico pensando numa outra prisão, que se deu já no final da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo estava preso outra vez, ele havia sido liberto desta primeira prisão, e agora, depois de solto por um tempo, estava preso novamente, e em 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 13, quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele dá um recado a um dos seus cooperadores e diz o seguinte: olha, quando você vier, por favor, traga para mim os livros, os pergaminhos, traga para mim os livros, traga para mim os pergaminhos. Por que será que Festo disse o que disse? Muito provavelmente Festo havia observado quanto preso Paulo gastava seu tempo estudando as Escrituras na prisão. Muito provavelmente Festo havia observado que aquele preso ali aproveitava o tempo para estudar a palavra de Deus. As muitas letras, irmãos, não faziam Paulo delirar, mas davam a ele fortes convicções. As muitas letras não faziam Paulo louco, mas faziam-o firme naquilo em que ele cria, acreditava e pregava. É isso que acontece com todo cristão que estuda as Escrituras com afinco. As Escrituras não enlouquecem ninguém. As Escrituras dão convicções. Ele mesmo disse isso, quando escreveu para Timóteo, quem sabe pensando em si mesmo. Desde a infância sabes, conheces as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras têm poder de dar convicção, têm poder de dar autoridade, têm poder de dar intrepidez.
Quando alguém estuda as sagradas letras, se defende diante de reis, diante de governadores, diante de pessoas importantes e simples, com a mesma postura de alguém que confia naquilo que está dizendo, que crê naquilo até a morte. As muitas letras não o faziam delirar, as muitas letras davam a ele convicções. Tem sido essa a sua experiência, meu irmão? Você tem estudado as Escrituras com afinco, como Paulo fazia, e por causa disso tem intrepidez, tem autoridade de proclamar a palavra de Deus, ainda que os outros o chamem de louco. E você não se importa com o que os outros falam, mas sim com o que o seu Senhor vê em você e conclui de você. Paulo é interrompido, é chamado de louco, mas não era louco, era um homem de convicções, porque conhecia as Escrituras. Paulo, então, dialoga com o rei Agripa. A partir do versículo de número 27, nós vemos um diálogo, quando Paulo ousadamente se dirige ao rei, e ele diz: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Rei Herodes Agripa II. João Batista já havia sido decapitado por um antecessor deste, porque o havia repreendido. João Batista dizia para Herodes que ele não podia possuir a mulher do irmão. Herodes Agripa II agora tinha um relacionamento incestuoso com sua própria irmã. E Paulo se dirige a ele dizendo: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Será que Paulo tinha algum conhecimento a mais acerca do rei Herodes Agripa? Não sei. Eu não sei porque Paulo disse aqui: bem sei que acreditas. Eu confesso que eu não sei porque Paulo fez essa afirmação. Bem sei que acreditas. Mas ele afirmou que Herodes Agripa II acreditava nos profetas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ora, Herodes Agripa II, político, filho de político, era alguém que tinha condição de usar bem as palavras, e ali ele não queria perder a autoridade que ele tinha. Ao invés de responder àquilo que Paulo havia dito, ele volta com a sua resposta de uma outra forma, mudando de assunto, como muitas vezes os políticos fazem. Uma pergunta é feita, o político responde outra coisa que não foi a pergunta. E é isso que Herodes diz aqui, e Herodes diz o seguinte: é por pouco me persuades a me fazer cristão. O que ele queria dizer era o seguinte: olha, Paulo, você falou aí alguns minutos e você acha que você vai me tornar cristão com essas poucas palavras? Você acha que vai me convencer a ser cristão com esse discurso? E Paulo, então, por fim, versículo 29, responde a Agripa, que não quis se humilhar. Será que Agripa estava lutando contra aguilhões? Não sei, Paulo disse que ele cria nos profetas. Será que ele estava lutando contra aguilhões? Mas ele não quis se humilhar. Ele preferiu permanecer com seu hedonismo, preferiu permanecer em sua vida de pecado, incesto, glória, fantasia, a render-se a Deus e ter uma nova história.
E Paulo, então, fala por fim do desejo do seu coração. Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo responde, então, a Agripa, dizendo: olha, Agripa, é isso que eu almejo, é isso que eu quero, é por isso que eu prego. Quer eu fale pouco, quer eu fale muito, quer eu tenha muita oportunidade para falar ou pouca oportunidade, o que eu busco não é apenas que tu, ó Rei, mas que todos os que hoje me ouvem, todos os que me ouvem quando eu estou cumprindo a minha nova missão, é que eles se tornem tais quais eu sou, exceto essas cadeias, sem que sejam presos, não como eu estou aqui preso, mas como eu estou aqui, com um novo Senhor, com uma nova missão, com um novo status. É isso que eu busco, através da minha nova vida. E por fim, no pós-defesa, Paulo é interrompido, Paulo dialoga com o rei Agripa, o baile acaba, o baile termina. Quando nós voltamos para o capítulo anterior, no versículo de número 23, nós lemos sobre os preparativos, o cenário sendo formado para esta defesa, testemunho de Paulo. No versículo 23 do capítulo 25, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, com grande fantasia, como nós dissemos, com grande maquiagem, a ideia é essa, com grande roupagem, cobrindo aquilo de feio, uma encenação, vindo Agripa, Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores, os ricos, os poderosos, os homens eminentes, aqueles que tinham direito de mandar, aqueles que tinham autoridade, aqueles que tinham dinheiro para comprar. Paulo, prisioneiro de Cristo, foi trazido por ordem de Festo, diante do baile que estava começando. Versículo 30, o baile está acabando. A essa altura levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, todos com suas belas roupas, todos com os seus cargos poderosos, todos com a sua vida em pecado. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Mesma conclusão de Festo, de Félix, de Cláudio Lísias, era inocente, mas estava preso. E continuaria preso, ainda por alguns anos. Este homem nada fez passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, quem sabe ali os dois gerando o documento que seria a apresentação dele diante de César. Então Agripa se dirigiu à Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Atestam a inocência de Paulo, mas Paulo não seria libertado, não por causa da autoridade deles. Paulo iria para Roma. Os planos de Deus para Paulo se cumpririam. O baile acaba, a vida de Paulo, o seu ministério prossegue.
Irmãos, teve, né, uma banda de música evangélica nos anos 90, talvez a banda que eu mais tenha ouvido na época de minha adolescência, chamada Rebanhão. Eu me lembro muito das letras desta banda e, estudando esta mensagem, estudando este texto, eu me lembrei de uma música deste conjunto que tem o nome Me Leva para Casa. Nessa música, eles cantavam: eu costumo aprender nas lições que a vida tem para mim, pois não há amanhã sem ontem, pois não há ilusão que dure para sempre. Sempre acaba a festa, sempre cai o pano, o show já terminou. Por isso, eu quero algo melhor, bem mais que o aplauso e o suor. Eu quero pegar esse trem que vai para a casa do rei, do Pai de amor. Me leva para casa. Já posso escutar tua voz me chamar: vem, filho, me leva para casa, meu Pai. Outros bailes certamente seriam frequentados pela audiência que esteve ali diante de Paulo. O que será que foi produzido neles, tendo em vista a defesa, testemunho de Paulo? A pregação da palavra de Deus torna os homens indesculpáveis, promovendo tanto salvação quanto condenação. Aqueles com quem Deus continuaria trabalhando, certamente saíram dali incomodados, picados pelos aguilhões divinos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Paulo ali não fez simplesmente uma defesa, ele deu o seu testemunho, a transformação de sua vida. Ele falou do Messias, aquele que veio para abrir os olhos, aquele que veio para converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Paulo pregou o evangelho ali. Pessoas ouviram. Deus sabe quais foram os resultados do testemunho de Paulo. A palavra de Deus nunca volta vazia. E quanto a você? Qual tem sido o resultado da pregação da palavra de Deus na sua vida? Você tem sido picado pelos aguilhões de Deus? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu peço a você que feche os seus olhos. E fale com o Deus de Paulo. O Deus de Paulo, que é também o Deus de Moisés e dos profetas. Paulo não pregou um Deus novo. Paulo pregou o Messias, Jesus.
aquele que o encontrou na estrada para Damasco, mudou a vida dele, o transformou completamente. E pode também mudar a sua vida. Se você ainda não foi mudado, lhe dar uma nova história, um novo Senhor, uma nova missão, um novo status. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor que foi lida nesta noite. Obrigado porque vamos avançando, ó Deus, vendo a nossa origem. Por que é que nós estamos aqui hoje? O que aconteceu lá atrás, que é base, é fundamento, é pedra sobre a qual estamos edificados aqui hoje. Obrigado pelo privilégio de conhecer a nossa história. Obrigado pelo privilégio de conhecer homens como Paulo. Homens que viveram para Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, como Paulo mesmo disse, a sermos imitadores dele como ele era de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a vida que o Senhor espera de nós é a vida na qual o senhorio é de Jesus. A missão é Jesus quem dá, o status é Ele quem produz. Ajuda-nos, Pai. Tira máscaras. Deus, não queremos viver bailes à fantasia, não queremos viver encenações, não queremos, ó Deus, fingir algo. Senhor, queremos nos render de fato diante do Senhor. E com gratidão profunda no coração, ó Deus, entender que essa é a vida real, a vida que compensa, a vida que leva à casa do Pai. Obrigado por ouvirmos, ó Deus, o Senhor nos chamar, meu filho, vem. Sim, Senhor, queremos ir para a casa do Pai. Queremos viver de modo, ó Deus, à medida que vivemos, estarmos retornando, nos alegrando a cada passo dado ao nos ver nos aproximando mais do Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa a sua igreja aqui reunida nesta noite. Fortalece-nos, ó Deus. Ajuda-nos a afirmar convicções, como Paulo tinha. Ó Deus, mesmo que outros nos chamem de loucos, que para o Senhor sejamos homens e mulheres de convicção. Pessoas que creem, ó Deus, e que saibam da razão da fé que têm. Pessoas que conheçam as Escrituras e vivam as Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos ser assim, queremos fazer diferença e queremos viver a vida real para a Tua glória e louvor. Em nome do Jesus, de quem Paulo testemunhou e a quem queremos testemunhar com a nossa vida e com nossas palavras. Amém. Irmãos, e que a graça maravilhosa desse Senhor Jesus, que transforma vidas, o grande e eterno amor do Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e transforma a nossa vida. Repousem sobre vós, hoje e até aquele dia, quando estaremos na casa do Pai. Amém.